Medicações para o emagrecimento. Será que todo mundo precisa usar remédio para emagrecer? Quem será que é mais beneficiado com as principais medicações que a gente tem hoje para tratamento de obesidade, para tratamento de sobrepeso? Fica até o final desse vídeo porque eu vou te falar sobre as principais medicações que a gente utiliza no tratamento de obesidade e sobrepeso, então fica até o final para não perder nada sobre esse tema. E se você gostou desse tema, eu já vou te pedir uma gentileza muito simples. Deixa o like, senta o dedo no like, senta o dedo no joinha, porque isso ajuda demais para divulgar esse vídeo para outras pessoas que também vão gostar desse tema, e se inscreve no canal, porque isso ajuda demais no crescimento do canal, para que o canal fique cada vez melhor para você. Então, like, se inscreve e vamos logo para o tema do vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Meu nome é Túlio, eu sou médico, trabalho com emagrecimento e terapias de reposição hormonal. Nesse vídeo, eu vou te falar sobre três medicações, três classes de medicamentos para o emagrecimento e vou te falar quem mais se beneficia com essas medicações. Vamos lá, pessoal. Primeiras medicações que eu vou falar aqui é o seguinte, vou falar de Mounjaro, Ozempic, Wegovy, Saxenda, tá? Essas medicações, pessoal, são medicações similares, são medicações que têm alguma similaridade no mecanismo de ação, porém são medicações que, em questões de perda de peso, são bastante diferentes. O Mounjaro, sem sombra de dúvidas, hoje é a Ferrari, eu disse Ferrari do emagrecimento. Nenhuma medicação causa mais perda de peso do que o Mounjaro, mas também são medicações que têm ali similaridade, como o Ozempic, o Wegovy, Saxenda e o Mounjaro ali no topo. Para quem são essas medicações, essa família de medicações? Quem são os pacientes que vão ter mais benefício com essas medicações? Com certeza, pessoal, pacientes que precisam perder mais peso, por exemplo, paciente que precisa perder mais de 10, 15, 20 quilos, é um paciente que provavelmente vai precisar usar o Wegovy ou o Mounjaro, tá? E pacientes que têm um apetite muito grande, pacientes que conseguem comer bastante volume, pacientes que não param de comer enquanto não acabou aquele alimento, tá? Então, paciente que está na mesa, enquanto tem comida, ele está comendo, paciente que precisa perder bastante peso, às vezes um paciente que já tem, além do excesso de peso, ele já tem aí um processo de pré-diabetes ou diabetes estabelecido. Essas medicações, principalmente o Mounjaro e o Ozempic, ajudam demais no tratamento também, além da perda de peso, do diabetes. Então, esse cenário aí de paciente é um paciente que vai se beneficiar com essas medicações. Tem um exemplo de paciente, pessoal, de consultório, o que eu atendi na semana passada, tá? Um paciente que está utilizando o Mounjaro há mais ou menos 8 semanas, um pouco menos de 8 semanas, umas 7 semanas, em torno de 7 semanas, uma paciente de 47 anos, ela já eliminou, pessoal, em 7 semanas, ela eliminou 16 quilos com a tirzepatida, 16 quilos com o Mounjaro, que é a tirzepatida. Então, só para vocês terem uma ideia, é uma medicação extremamente eficiente na perda de peso, tá? É uma paciente que estava com obesidade grau 2, ela tinha que perder muito peso e ela está nesse caminho aí para eliminar o máximo de peso possível com essa medicação. É uma paciente que comia bastante, tinha um apetite muito grande, então o Mounjaro conseguiu controlar bastante o apetite dela, e também é uma paciente que tinha diabetes. Os exames dela de diabetes estavam alterados e nessas 7, 8 semanas os exames já melhoraram bastante. Então a gente uniu aí esses dois benefícios da medicação, redução de apetite e melhora dessa questão aí do diabetes. Por isso que essa foi uma paciente que a gente utilizou o Mounjaro e ela está tendo excelentes resultados com a tirzepatida, que é o Mounjaro, beleza? Outra medicação, pessoal, que eu quero trazer aqui para vocês, um outro cenário, é um cenário de compulsão alimentar. Hoje, a gente tem critérios diagnósticos muito bem estabelecidos para diagnosticar a compulsão alimentar. Uma medicação muito legal no tratamento da compulsão alimentar é também o Mounjaro, porque além de reduzir o apetite, o Mounjaro ele tira a vontade de comer. Então, além de causar mais saciedade, o Mounjaro ele tira a vontade de comer. Mas além disso, além do Mounjaro, nós temos outras medicações para o tratamento de compulsão alimentar. Nós temos, por exemplo, a lisdexanfetamina, que é o Venvance, que é uma medicação bem delicada, mas em alguns casos
pode ser utilizada no tratamento de compulsão alimentar. Existe também a fluoxetina, que é uma medicação psiquiátrica que ajuda muito no tratamento de compulsão alimentar, reduz bastante o apetite. Então são medicações aí com mecanismos de ação diferentes que podem ser utilizadas em casos de pacientes diferentes. Tem um caso, por exemplo, de uma paciente minha, de consultório, uma paciente que tinha um transtorno de compulsão alimentar clássico, uma paciente que chegava a pegar comida do lixo para comer, ela comprava algum tipo de alimento mais gorduroso, um lanche, uma pizza, ela se arrependia assim que ela comprava, jogava no lixo ou deixava ali próximo do lixo e voltava para comer o alimento. E isso acontecia várias vezes ao longo da semana, diversos episódios como esse. Paciente também, ela pegava comida da geladeira, não esquentava, comia gelado, misturava doce com salgado, quente com frio, um transtorno de compulsão alimentar bem típico. Nessa paciente, nós entramos com o Mounjaro e com a fluoxetina para controlar esse quadro de compulsão. A paciente está muito bem controlada, já está passando comigo aí, já faz uns 3, 4 meses essa paciente. Está com episódios de compulsão extremamente controlados, nos últimos 2 meses não teve nenhum episódio de compulsão e está perdendo peso, porque isso é o que atrapalhava. Esses episódios de compulsão eram os episódios que atrapalhavam no emagrecimento dessa paciente. Então, ela consegue agora seguir a dieta que foi prescrita por um nutricionista, porque agora a gente entrando com essas medicações, ela conseguiu se controlar e agora ela consegue fazer a dieta bonitinha que o nutricionista prescreveu para ela. Então, um caso diferente, a gente utilizou medicações diferentes. Vamos falar agora de uma terceira medicação, pessoal, o Contrave. O Contrave é a bupropiona com naltrexona, é a união de 2 medicações em um comprimido só. Tá? O Contrave é muito utilizado em pacientes com ansiedade e essa ansiedade que acaba se transformando naquele comer ansioso. Então, um paciente que sofre de ansiedade vai lá e desconta isso na alimentação. O Contrave é uma medicação que pode ser utilizada nesses casos. Tem alguns pacientes utilizando também o Contrave, pacientes que tinham esse quadro de ansiedade, obviamente pacientes também em acompanhamento psicológico, acompanhamento com psiquiatra também para compor esse tratamento, mas quando a gente entrou com o Contrave, a gente conseguiu regular não só a parte da ansiedade, mas também essa reflexão, esse reflexo na alimentação decorrente da ansiedade. Tem uma paciente minha muito querida, uma paciente minha já há mais de 1 ano que eu estou acompanhando ela e ela tinha essa questão aí de ansiedade, ela ficava beliscando muito por conta da ansiedade, ficava mais estressada por conta do trabalho, um pouco mais ansiosa e acabava descontando isso na comida. Então a gente entrou com um Contrave para essa paciente, a paciente controlou muito bem essa questão da ansiedade, a paciente minha há mais de 1 ano, a gente já conseguiu eliminar com ela 25 quilos. Obviamente não foi só Contrave, tá, pessoal? A gente entrou com outras medicações para essa paciente também. Ela também está utilizando o Mounjaro, porque além dessa questão da ansiedade, desse comer mais ansioso, ela tinha um quadro de obesidade grau 3 e a gente está tratando esse quadro de obesidade com o Contrave e com o Mounjaro. Perceba, pessoal, que em muitos casos, há a necessidade de associação de medicações. Por quê? Porque a obesidade e o sobrepeso são doenças complexas, são doenças multifatoriais, ou seja, várias causas para gerar a doença da obesidade. Então a gente precisa atuar nessas várias causas e é por isso que muitas vezes a gente precisa da associação de medicações, porque cada medicação vai atuar em uma das causas. E também é por isso que não só médicos, mas nutricionistas, educadores físicos, psicólogos, psiquiatras, vários profissionais da saúde geralmente são necessários para o tratamento de um paciente com obesidade, beleza? Pessoal, falei muito aqui sobre algumas medicações que a gente utiliza no processo de emagrecimento. E aí, eu quero te fazer um convite. Se você gosta desse tema, se você se interessa por esse tema, presta atenção. Eu gravei um curso que é o seguinte: emagrecimento, métodos e medicamentos. Nesse curso eu te falo tudo o que você precisa saber sobre o emagrecimento e as principais medicações utilizadas no emagrecimento. Então, se você quer ter acesso a esse curso, corre aqui na descrição desse vídeo, porque o link para esse curso está aqui na descrição. Beleza? Fica aí o convite para vocês.
Era isso que eu queria falar para vocês nesse vídeo de hoje, trazer aí uma pincelada sobre as principais medicações que a gente vem utilizando para o tratamento da obesidade, para o tratamento do sobrepeso. Se você chegou até aqui, deixa um like, senta o dedo no like, dá essa moral pro canal e se inscreve no canal para ficar atento às novidades que a gente lança por aqui semanalmente, beleza? Era isso que eu queria falar nesse vídeo de hoje para vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.